E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula nos livros de Samuel. Espero que você esteja gostando dessas aulas. Hoje a gente vai abordar a história de Davi e Saul, o início desse relacionamento um pouco conturbado entre os dois. Eu espero que você esteja lendo os capítulos em casa, se não, leia agora ou leia durante a aula, enfim. A gente não consegue abordar todos os versículos, todos os capítulos, mas hoje mais ou menos entre o capítulo 18 e capítulo 20, a gente vai conversar, vai abordar e trocar uma ideia sobre o que acontece aqui. Enfim, vamos orar para começar. Pai, muito obrigado por mais um dia de aula, por uma quarta-feira em que nós juntos, Senhor, colocamos o nosso foco na Tua Palavra, para aprender do Senhor aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua Palavra, para aprender diretamente desse livro de Samuel, Senhor, de 1 Samuel, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar através dessas histórias. Como nós sempre temos orado aqui, Senhor, nosso desejo não é simplesmente aprender sobre a Bíblia, aprender sobre o Senhor, mas conhecer a Ti através dessas aulas. Então, em nome de Jesus, se Tua vontade for essa, Senhor, que nós possamos sair dessas aulas com um entendimento muito maior a respeito daquilo que o Senhor nos ensina através das Escrituras, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, no versículo 1 do capítulo 18, a gente começa lendo então: depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. Você lembra de semana passada? Nas últimas semanas, na verdade, a gente já tem falado sobre Saul e em uma das últimas aulas a gente viu bastante como Jonatas era um grande guerreiro e como ele ajudava muito Saul, né, nas empreitadas de Saul como rei de Israel. Ele, muitas vezes, mais de uma vez, em algumas batalhas, às vezes na mesma batalha, ele tinha ideias que levavam Israel à vitória. Então, Jonatas é esse cara e ele se torna muito amigo de Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Então veja que até os próprios oficiais de Saul amavam Davi, eles eram quase que concorrentes de Davi ali, eles mesmo assim se agradavam de Davi ali, estando, cumprindo tudo com êxito, enfim. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Essa era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribui a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta declarar em rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar Davi com suspeita. Lembrando aqui, gente, que Saul não sabe que Davi foi ungido rei. Se você não pegou essa aula por algum motivo, ou você não lembra, Samuel fala para Saul que Deus escolheu alguém melhor do que ele para ser rei. Que Deus ia ungir alguém para ser rei, ia ser um rei melhor do que Saul. E aí Saul fica indignado. Saindo dali, depois de um tempo, Samuel vai até Belém, na casa de Jessé. Ele unge Davi rei, mas as pessoas não sabem disso. Não sabem, só Davi sabe, o Senhor sabe, Samuel sabe, mas Saul não sabe disso. E olha como Deus é incrível, cara, como Deus tem controle da situação. Mesmo Saul não sabendo de tudo isso, Davi vai ganhando do povo e dos próprios oficiais, dele mesmo, esse apreço de como alguém que realmente é muito bem sucedido, ao ponto de as pessoas se agradarem tanto de Davi que Saul começa a ter indignação, inveja. Só falta declararem ele rei. Muito interessante, né? Ele nem sabia disso. A gente chega aqui num texto aqui que é o Davi se casa com a filha de Saul, no versículo 17 ao 28. A gente vai perceber uma história aqui que vai acontecer. Davi já está despertando um sentimento muito ruim em Saul, de inveja verdadeira. Já não está mais agradando. Antes disso, inclusive, a gente tem uma cena terrível de quando Saul tenta matar Davi. Davi está tocando a harpa como ele continuava fazendo. Quando o espírito maligno entra em Saul, Saul fica desesperado, ele olha com ódio para Davi, pega uma lança e tenta matar Davi, mas Davi consegue se livrar. Depois disso vem então a ideia de Saul de oferecer a sua filha em casamento a Davi. Lembra lá atrás na história da semana passada de Davi e Golias, como que estava nos planos? Era a promessa do rei
que quem matasse Golias ia levar uma filha sua em casamento. E aí ele oferece então a primeira filha dele, Merabe. Davi é super humilde, ele fala assim, mas quem sou eu para casar com a filha do rei? Ainda que ele tivesse direito, preste atenção, ainda que Davi tivesse direito de casar com a filha do rei, ele rejeita e fala assim, quem sou eu para casar com a filha do rei? Não dá certo, Saul coloca a filha para casar com uma outra pessoa, mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Então, Saul convida algumas pessoas, alguns de seus aliados, ali, servos, para falarem com Davi, meio que na confidência ali, falando, parece que o rei quer que você case com Mical. E aí ele fala a mesma coisa, mas quem sou eu para casar com a filha do rei? Eu sou de uma família pobre, né? Eu não sou ninguém. E aí Saul fica sabendo disso e manda dizer, tudo que Saul quer é que você vá para a batalha contra os filisteus e traga, ao invés do dote, porque ele dizia que não tinha dinheiro para o dote, 100 prepúcios de filisteus. Isso é uma tarefa impossível, gente. E Davi vai lá e cumpre. O que Saul queria? Saul queria usar toda essa história aí de casar e tal, para que Davi fosse para a guerra e morresse. Pedir 100 prepúcios de filisteus é uma tarefa impossível, não tem como. É quase impossível de fato. Se o Senhor não estivesse com Davi, isso não ia acontecer. Mas Davi consegue trazer esse dote, né, para Saul. E ele então se casa com a filha de Saul. E é muito interessante nesse texto todo aqui de 1 Samuel, capítulo 18, que Saul começa a perceber que o Senhor era com Davi. E mesmo Saul tendo percebido que o Senhor era com Davi, Saul manda Davi para uma emboscada, como se ele fosse morrer numa batalha qualquer. Estranho, né? Como a fé de Saul já estava se esvaindo. O homem que foi um homem cheio do Espírito por um momento, agora que o Espírito tinha se retirado dele, agora mesmo ele percebendo que Davi tinha a presença do Senhor consigo, ele tentava pegar Davi na emboscada para que, enfim, que ele morresse, enfim. Ele não se lembrava mais do que era ter o Senhor ao seu lado, porque se ele soubesse o que é ter o Senhor ao seu lado, ele não ia fazer algo do tipo, não faz sentido nenhum. Então no versículo 28 do capítulo 19, quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto de sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era o mais bem-sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi se tornou muito famoso. Cara, é muito legal ver como Davi se tornou alguém muito famoso, mesmo sem ninguém saber que ele era o próximo rei. Isso é muito interessante, como Deus, a presença de Deus realmente faz diferença na vida de uma pessoa. A presença de Deus, de fato, transforma todas as possibilidades, toda a jornada de uma pessoa, a ponto de as pessoas perceberem, mesmo que ele não fosse declaradamente o rei ainda, em nenhum lugar, né? Então a gente chega no capítulo 19, no versículo 1 a gente lê, Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa de seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que consegui descobrir. Então, é muito interessante porque agora Saul vai ter essa conversa com Jonatas. Jonatas realmente vai tentar convencer Saul de não ir mais atrás de Davi, não matar, porque Davi só está fazendo bem para ele e para a família dele. E Saul escuta Jonatas. Por incrível que pareça, Saul olha assim, não, assim como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. Isso não impede ele de tentar matar de novo, mas realmente Davi não morreu pelas mãos de Saul. O juramento dele estava certo nesse sentido, mas ele continua tentando matar Davi. A gente vê aqui Jonatas intercedendo por Davi, agora a gente vai ver Mical salvando a vida de Davi, a partir do versículo 11 até o 24. É muito interessante porque alguns detalhes do texto são bem curiosos. Davi está sendo perseguido por Saul, mesmo ali no ambiente real, mesmo no palácio, mesmo sendo genro de Saul, e ficam descobrindo que então Saul vai estar indo atrás de Davi para matar ele e tal. Ele manda com que os seus servos, os seus soldados, vão até a casa de Mical e de Davi e tragam Davi para ele. Mas então Davi foge e Mical pega um ídolo do lar. A Bíblia fala que ela pega um ídolo do lar e coloca ali na cama para fingir que Davi estava doente. Então, alguns detalhes interessantes aqui, interessantes entre aspas. Primeiro que existia um ídolo do lar ali. Você percebe então que por mais que Israel, mais uma vez, aquela história conhecida, tivesse sido salvo por Deus e Deus tivesse aceitado o arrependimento de Israel,
eles ainda viviam em idolatria. Tinha um ídolo do lar dentro da casa do rei, praticamente, e ela coloca esse ídolo do lar ali no lugar de Davi, né? E ela mente, ela diz para os soldados que Davi estava doente, sendo que ele fugiu. Então eles voltam para a presença de Saul e Saul fala assim, tragam ele doente mesmo. E quando eles vão lá, eles veem que é um ídolo mesmo que estava ali. E Saul fica extremamente nervoso e vai falar com Mical. Fala assim, por que você traiu seu pai? Você deixou fugir o inimigo do seu pai. E aí Mical fala assim, só fiz isso porque ele tinha dito que ia me matar. Nada a ver, né? Bem estranho. Depois a gente vai conhecer um pouco mais sobre o caráter de Mical. Mical é uma pessoa bem complicada. A gente percebe que entre Davi e Mical existe um comentarista, o Wiersbe, que ele diz que nunca houve uma conexão espiritual entre os dois. No próximo livro, né, o de 2 Samuel, a gente vai perceber outras histórias esquisitas entre Mical e Davi, umas falas estranhas de Mical e como ela não estava sempre em dissonância com aquilo que Davi estava fazendo diante do Senhor. Então, é curiosa essa história em alguns sentidos, né? Então a gente chega no capítulo 20, o último capítulo que a gente vai abordar, a última história, que é o plano de Jonatas e de Davi. O que está acontecendo aqui é que, de fato, Saul está determinado a matar Davi. Davi já entendeu isso, mas Jonatas ainda não entendeu isso. Davi chega até Jonatas, Davi fala para ele que cara, realmente seu pai vai me matar, ele tá tentando me matar. E Jonatas fala assim, não, isso já era, isso é coisa do passado, porque tudo que meu pai faz, ele fala pra mim, ele não esconderia isso de mim. Davi insiste com ele e diz, seu pai sabe o seu apreço por mim, sabe que nós somos muito amigos, então ele tá escondendo isso de você sim, cara, ele vai tentar me matar, ele já está tentando me matar. Então eles criam um plano, Jonatas vai conversar com o pai dele, ia ter a festa, né, da lua nova, e durante essa festa de alguns dias, Davi não ia estar presente. Eles combinam que Davi ia estar escondido em um lugar ali no campo, e Jonatas ia falar para o pai dele, em algum momento desses dias de festa, que permitiu que Davi fosse visitar a sua família em Belém. E aí ele combina com Davi, se o meu pai ficar de boa, fala, não, tranquilo, ele foi visitar a família dele. Se o Saul ficasse de boa, Jonatas ia até o campo onde Davi estava, ia tirar uma flecha, ia ficar tudo bem. Ele ia atirar uma flecha para um lugar específico ali, de forma que Davi ia entender que estava tudo certo. Mas se Saul se enfurecesse com isso, não gostasse da ideia de Jonatas ter deixado Davi ir para Belém e ele não estar ali naquela festa, na oportunidade que Saul tinha de matar Davi de novo, se Saul se enfurecesse, Jonatas então ia tirar a flecha e pedir para o rapaz que estava ali com ele para buscar as flechas, vai buscar mais longe, caiu mais longe a flecha. Se houvesse essa frase aí, Davi ia entender então que sim, Saul estava querendo matar ele, então ele ia rapar fora, ele ia fugir dali, porque realmente Saul ia matar Davi. E aí no versículo 24, então Davi se escondeu no campo, e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou seu lugar de costume, encostado à parede, com Jonatas sentado diante dele e Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Então entenda que, mesmo com esse rolê todo aí, Davi tinha um lugar à mesa do rei ainda. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou, deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu com insistência para ir para Belém. Disse, por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir ver os meus irmãos. Por isso ele não está aqui, à mesa do rei. Então olha a expectativa agora, é o momento que está todo mundo esperando, a gente quer saber se Saul realmente quer matar Davi ou não, e esse plano está dando certo, né? Está acontecendo tudo como o Jonatas estava prevendo que ia acontecer. Saul se enfureceu com Jonatas e disse, seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei para a sua própria vergonha e de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas com a intenção de matá-lo. Com isso, Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Eu acho muito um parênteses, eu acho muito legal como o autor de Samuel, eu já falei isso algumas vezes isso aqui, mas eu queria reiterar.
O autor de Samuel cria de fato uma narrativa envolvente, com enredos, sabe? Com histórias que te fazem de fato ficar prestando atenção com aquela dúvida, o que vai acontecer agora, né? O que tal personagem vai fazer? Aonde essa história vai dar? O autor de Samuel é muito bom. É muito bom, esse livro é muito bom, porque ele realmente cria um clima de suspense, ele realmente cria um clima de surpresa quando as coisas acontecem, né? A maneira como ele escreve é genial e com certeza pela inspiração do Espírito, absurdo, né? Muito bom. Então assim, a gente viu o que aconteceu, Davi estava certo o tempo todo, Jonatas ainda tinha uma esperança ali no seu pai, mas não rolava, Saul de fato queria matar Davi. Então, Jonatas fica furioso. Meu Deus, o pai dele acabou de tentar matar ele, né? Ele sai dali, ele vai então cumprir com o combinado ali com Davi, ele ia tirar a flecha, e aí no versículo 41, assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo no lado sul da pedra de Ezel. A gente vê o que vai acontecer depois. Jonatas vai até o campo, atira a flecha e fala para o ajudante, vai buscar mais longe, a flecha foi mais longe. O ajudante pega a flecha, era o sinal que Davi precisava para vazar. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes, com o rosto em terra, e quando se beijaram e se despediram, ambos choravam, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi, vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Uau, essa história é muito legal. Essa vez, com certeza, a vez que eu li agora para preparar essa aula, de todas as outras vezes que eu tinha lido, foi a mais intensa, assim, que eu mais peguei o que o autor estava passando, que história incrível, cara. Primeiro a história de como a inveja transforma ou deforma a nossa visão. Essa é uma lição importantíssima aqui. Por mais que a gente veja que Saul tinha ali uma influência maligna ou psicológica terrível ali, né, na vida dele, a gente percebe que no momento em que ele olha para Davi, ele tem inveja de Davi, tudo se transforma. A maneira como ele lida com Davi se transforma. Ele já não consegue olhar com sanidade para a situação, ele fica paranoico o tempo todo, ele já... Por medo de perder o poder, esse cara, ele se transforma num assassino e quase mata o próprio filho. Então, assim, a inveja transforma a nossa visão. A inveja deforma a nossa visão. Sentimentos como ciúmes e inveja transformam a nossa maneira de agir e falar e enxergar situações a ponto de a gente cometer barbaridades. Não fazia sentido nenhum. Tudo que Saul faz nesses capítulos é sem sentido, não dá para entender. Cadê o cara que tinha sido ungido por Deus? Sabe, se ele já tinha vacilado ali antes, naquelas vezes todas que ele desobedeceu ao Senhor, agora ele está numa queda absurda, assim, ele já perdeu completamente as estribeiras, ele faz muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas, até o ápice de tentar matar o próprio filho. Sabe, tentar matar Davi é terrível, não é bom, nenhum sentido é melhor, mas tentar matar o próprio filho de tanta ira é doentio. Então a inveja transforma a nossa visão e o autor desse texto passa essa visão muito claramente. Né? E uma outra lição muito importante, com certeza aqui, mas me tocou e me ensinou nesse texto é a lealdade de Jonatas. Uau! Que exemplo de pessoa leal e fiel, né? Além de um fato que a gente às vezes deixa passar despercebido, de que Jonatas, ele era o sucessor do reino. Saul era o rei e Jonatas era o filho de Saul, ele ia ser o rei. Mas Jonatas simplesmente, ele é leal a Davi a ponto de que a gente não sabe até que ponto Jonatas sabe ou não sabe que Davi é ungido, que ele vai ser rei e tal, não se diz isso no texto. Mas você percebe que a lealdade de Jonatas é grande a esse ponto, sabe? A entregar o reino na mão dele. Tanto que é o que Saul fala para ele em certo momento. Você é idiota, ele xinga o filho dele de várias formas terríveis, né? Ele fala assim, você não sabe que você está fazendo isso para vergonha da sua mãe, ou seja, para vergonha da sua família, você está tirando o reino do seu nome, entregando para outra pessoa. Você não entendeu o que você está fazendo, você não entendeu que você está perdendo o reinado. Jonatas não estava preocupado com o que era seu. Jonatas, ele tinha um compromisso com Davi. Ambos eram homens de Deus. E ambos estavam unidos em um laço de lealdade. A lealdade, quando ela é fundamentada numa
pura amizade, ela glorifica a Deus. Ela glorifica a Deus. Tenha certeza de que essa história, ela nos ensina muito sobre Deus por causa da lealdade de Jonatas e de Davi. Porque pode ter certeza também que, como a gente vê o tempo todo, Deus supre Davi em todas as circunstâncias, emocionalmente, fisicamente, enfim, financeiramente, de todas as formas. Deus dá segurança, Deus dá livramento. E a lealdade de Jonatas, sem nenhuma dúvida, é uma maneira de Deus demonstrar a lealdade dele para com o seu homem, o homem segundo o seu coração, que era Davi. Não tenha dúvida, leia esse texto e perceba, essa amizade de Davi com Jonatas foi um presente de Deus, foi uma maneira que Deus colocou para que Davi fosse realmente acolhido e segurado, suportado por alguém. Amizades são presentes de Deus. Lealdade é presente de Deus. Eu aprendo muito sobre lealdade olhando para a vida desses dois, porque, de fato, se Davi não tivesse Jonatas, provavelmente ele teria morrido muito antes. Provavelmente, a gente sabe que Deus não ia permitir que ele morresse, sendo que Deus tinha um plano para a vida de Davi como rei de Israel. Mas, o que a gente quer dizer com isso é que a direção providencial do Senhor, mais uma vez, atua nessa história. Deus tem o controle da história. Deus possibilitou essa história que Deus colocou Davi na casa real e não deixou ele sozinho ali. Ele tinha uma amizade, um laço incrível com Jonatas, a ponto de Jonatas amar Davi com a própria vida, como a própria alma dele. Isso é muito grande, a gente aprende muito sobre isso. Tenho certeza que quando você olha ao seu redor e você vê pessoas fiéis, e você encontra lealdade em amizades que glorificam o nome de Deus, é o Senhor trazendo uma lembrança da lealdade que é muito maior do que qualquer lealdade que a gente conhece nessa terra por nós. Deus é fiel ao seu próprio nome, Ele nos chamou para fazermos parte do seu povo. Ele é fiel ao seu povo, porque Ele é fiel ao seu próprio nome. Assim como Ele é fiel ao seu próprio nome, assim como Deus é fiel ao seu próprio nome, Ele é fiel ao seu povo, a que estão com Ele. E Ele nos ensina sobre isso através de histórias como essa, dessa amizade incrível entre Jonatas e Davi. Apesar de todo o mal, apesar de Jonatas se virar contra a própria família dele, Deus era com Davi, era com Jonatas e trouxe essa história muito bonita pra gente conhecer e aprender muito sobre a vida comum, não é? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa história, muito obrigado porque nós aprendemos tanto a respeito de como viver com esses exemplos, com essas histórias do passado, com essas histórias de homens de Deus. Com certeza aprendemos muito sobre como a inveja destrói uma vida, como a distância do Senhor, como a distância de Saul, realmente destrói vidas a ponto de cometermos barbaridades. Ao mesmo tempo que percebemos que aqueles que estão com a Tua presença, como Davi estava, tem a Tua proteção, a Tua segurança e nada foge do Teu controle. Assim também aprendemos sobre lealdade, Senhor, aprendemos sobre fidelidade. Queremos ser fiéis a Ti, Jesus, e aqueles que estão ao nosso redor, como Jonatas e Davi, foram fiéis um ao outro em um laço forte de amizade, em algo realmente verdadeiro e intenso entre os dois. Nós queremos aprender com essa história, Senhor. Nós não queremos aprender simplesmente para ter inchaço na cabeça de conhecimento, mas para realmente, Pai, praticar, transformar a nossa vivência, o nosso cotidiano, a nossa vida prática. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você continue acompanhando as nossas aulas. Aqui vai estar a playlist das outras aulas, se você perdeu alguma delas. Na semana que vem a gente volta. Se inscreve aqui no canal para você não perder. Coloca o seu gostei aqui também. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, manda aí embaixo. A gente vai responder. Deus te abençoe.